Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Mendonça, sou professor de Física aqui do Instituto et Labore e nós estamos fazendo aulas de mecânica, estamos na aula 13 de movimento uniformemente variado e vamos ver a função horária do espaço, certo? Vamos lá, pegando minha canetinha, como sempre aqui, vamos trabalhar um pouquinho. Então olha só, para a gente ver a função horária do espaço, vamos começar lembrando algumas coisas. O movimento que varia uniformemente significa que a velocidade ela varia de modo constante. Ou seja, a taxa de variação da velocidade ao longo do tempo ela é constante e nós chamamos ela de aceleração. Certo? Nós vimos na aula passada a função horária da velocidade, que é uma função aqui de primeiro grau, a sua função característica da velocidade, que é, ela fala para mim o seguinte, eu sabendo a velocidade inicial desse objeto ao longo de uma trajetória e tendo a aceleração dele, eu consigo determinar com precisão qual que é a velocidade dele em qualquer tempo que eu tiver. É isso que está falando para mim. Tá certo? Vamos ver aqui. A função horária do espaço, no movimento uniformemente variado, é uma função quadrática. Ou seja, ela depende do tempo ao quadrado. É isso que está falando para mim. Tá bom? Então, ele fala o seguinte. Em qualquer posição, se eu quiser encontrar qualquer posição de um objeto que ele funcione segundo um movimento uniformemente variado, se eu conhecer o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração desse objeto, em qualquer instante de tempo que eu colocar aqui, eu consigo ter com precisão onde esse objeto vai estar no espaço. Essa é a ideia. Vamos a um exemplo? Olha só. Se eu tenho aqui meu carrinho andando agora, tá certo? Nessa trajetória. Minha trajetória é para cá positiva, sempre coloco o seu referencial. E aqui começa o movimento dele. Eu tenho no instante zero, a posição inicial dele é 10 metros e a velocidade é 10 metros por segundo. E assim sucessivamente. No instante 2 segundos, a velocidade dele é 15 metros por segundo e a posição que ele está é de 35 metros. E ele vai andando até chegar na posição no tempo de 6 segundos. O espaço no ponto 3 é de 115 metros por segundo, essa posição dele. E a velocidade dele é de 25 metros por segundo. Vamos montar uma tabela disso daí. Então, o que a gente tem? Colocando exatamente essas informações numa tabela, eu tenho velocidade, tempo e eu tenho espaço aqui. Tá certo? A variação da velocidade ao longo do tempo é sempre 5. A variação do tempo em cada ponto é 2. Então, eu tenho aceleração que ela está sempre constante. Por isso que caracteriza movimento uniformemente variado. Tá bom? Aqui eu tenho aqui o espaço dele, ou seja, a posição em cada momento, em cada instante de tempo, em cada tempo aqui de 2 segundos que eu tenho, em cada posiçãozinha dele aqui, eu sei determinar exatamente a posição que ele está. Como que a gente faz para calcular isso daqui, usando essa equação? Por exemplo, nesse instante aqui, 1, tá? O espaço inicial dele é tudo onde começa, que é 10. A velocidade inicial, perdão, o espaço dele é 10, tá certo? O espaço inicial dele é 10. A velocidade inicial também é 10. E a aceleração é 2,5. Então, eu tenho isso daqui. E no tempo de 2 segundos. Então, substituindo tudo isso daqui, então, ou seja, espaço inicial, 10. Velocidade inicial, 10. Tempo, 2. Então, aqui dá 20. Aqui dá 2 ao quadrado, dividido por 2, dá 2. 2 vezes 5, que sobrou aqui, 2,5 vezes 2, dá 5. Então, aqui eu tenho 20, 30 com 5, 35 metros. 35 metros. Certo? Então, vou pegar outro ponto. Vamos devagar de novo. Ó. No ponto 2 aqui. Tá? Como que a gente faz para achar esse 70? Então, espaço inicial é 10. Velocidade inicial, nesse caso aqui, é 10 também. Aí o tempo agora, o tempo que a gente está usando é 4. Aceleração, 2,5. Substitui tudo aqui. Então, eu tenho 10. Aqui eu tenho esse valor aqui. Eu tenho 40. Certo? Aqui eu tenho 2 com 4 ao quadrado, 16 por 2, 8. Tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 40 mais 10, 60. 2,5 aqui vezes 8, eu vou ter
40 com 10, 50. E esse daqui dá 20. 2,5 vezes 8 dá 20. 20 com 50. Aqui 50. Aqui mais 20. Total 70 metros. Tá bom? Então, qual que é a ideia? Qual que é a vantagem dessa equaçãozinha aqui? Qualquer instante de tempo, se eu quiser o tempo 3, por exemplo, eu vou ter 10, vamos, ó, S igual, aqui, 10 mais 10 vezes 3 mais 2,5 dividido por 2 vezes 3 ao quadrado. Aqui eu tenho 30 com 10, 40. Mais. Aqui dá 9. 2,5 vezes 9 dividido por 2. Aqui vai ser 2,5 vezes 9. Dá 9 vezes 5, 45. Com 4, 18. 18, 19, 20, 21, 22. 22,5 dividido por 2, eu tenho 11,25. Então, a posição aqui é de 51,25 metros. Tá certo? Ou seja, no instante de 3 segundos, eu consigo, esse objeto vai estar na posição de 51,25 metros. Essa é a ideia aqui. Tá bom? Então, assim, com a sua equaçãozinha, você consegue calcular em qualquer instante de tempo, qualquer posição desse cara. E com a função horária, você consegue calcular, então, a posição e a velocidade em qualquer instante de tempo. Tá claro? É isso aí. Isso daí é a função horária do espaço. Então, o que acontece aqui? Conhecendo a função horária do espaço, você chega na função horária da velocidade. Quer ver um exemplo? Vou pegar esse exemplo aqui. Eu tenho uma função horária do espaço, que é dada a segunda equação aqui, ó. Tá? Se a gente comparar, esse meu S0 agora, ele é 3 metros. A minha velocidade inicial é 5 metros por segundo. A aceleração sobre 2 dá 2, então significa que a aceleração é 4. 4 dividido por 2 dá 2. 4 metros por segundo ao quadrado. Na minha função horária, V0, eu preciso de 5 e aceleração 4. Então, chego na velocidade. Tá vendo? Então, se eu tenho aqui a função do espaço, função horária do espaço, eu consigo chegar na função da velocidade. Vou pegar outro exemplo. Tem um espaço que é menos 2, menos 3t mais 3t quadrado. Então, aqui, ó, a posição inicial é menos 2, a velocidade inicial é menos 3 e a aceleração é 6, porque 6 sobre 2 dá 3. Então, a função horária da velocidade é menos 3 mais 6t. Tá bom? O inverso também é verdadeiro? É, mas para você chegar daqui, para conseguir chegar aqui, você tem que ter o espaço inicial. Tá? Se você conhecer esse cara aqui, você chega aqui também, porque aí você consegue substituir esse amigo aqui. Tá bom? Tá claro até aí? Ótimo. Então, o que a gente viu nessa aula? A gente viu a função horária do espaço, como a gente chega de uma coisa a outra, e na próxima aula a gente vai ver como a gente pode calcular a velocidade média no movimento uniformemente variado, que é bem bacana. Tá bom? Então é isso aí. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.